E aí, pessoal, informações e mais informações. Vamos falar do adversário do Grêmio e o caminho na Copa do Brasil. Vamos falar também de um risco jurídico que se começa a construir a partir da decisão de Jean-Pierre. E vamos falar de Rildo, que a gente pode discutir a partir de agora, porque tem reunião marcada sobre esse jogador. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, fique com a Mais Ágil. Você que está precisando viajar, comprar alguma coisa, não deixe o FGTS lá parado. O governo autoriza o saque e o pessoal da Mais Ágil antecipa tudo para você. Entre agora, aqui na descrição desse vídeo, tem o WhatsApp do pessoal da Mais Ágil. Você vai direto lá e você tem essa facilidade através do ótimo trabalho do pessoal da Mais Ágil, que não vai deixar o seu FGTS parado. Portanto, Mais Ágil é a solução. Gente, informações e mais informações, a gente não para. Vamos começar com o sorteio da Copa do Brasil, que hoje pela manhã definiu o Mirassol como adversário do Grêmio. Jogo único, fora de casa, de uma equipe que tem ótimo trabalho em categoria de base e tem um bom time. Deu azar o Grêmio no primeiro sorteio do ano. Azar. Não era o time, e de todos os times que a gente viu, talvez esse fosse o pior dos times. Está fazendo uma ótima Taça São Paulo e tem um bom trabalho. Ou seja, vai ter que se passar agora por esse adversário para avançar na Copa do Brasil. Como é que é o regulamento? Como eu disse, jogo único e o time visitante joga pelo empate. Ou seja, o Grêmio tem o jogo pelo empate. Passando pelo Mirassol, Azuris de São Paulo e Botafogo também de São Paulo. Mas o adversário mais complicado neste momento é o primeiro, é o Mirassol. E a gente espera que o Grêmio tenha sorte. Sorteio não foi legal, tínhamos muitas opções. O único lado positivo disso, uma viagem para São Paulo tão somente. Podia ser mais longe, mas não. É São Paulo, interior de São Paulo, muito calor. E nós vamos para esse enfrentamento aí contra o Mirassol. Precisamos passar para avançar na Copa do Brasil. Lembrando, o Grêmio tem sim interesse na Copa do Brasil. Por mais que o foco esteja todo ele vinculado à Série B, é necessário dizer que o Grêmio tem muito interesse sim na Copa do Brasil. Gente, vamos falar do risco jurídico. Hoje o Matheus Dávila trouxe uma informação curiosa nos donos da bola. O que disse Matheus Dávila? O Grêmio corre o risco, e essa notícia vem do Paraná, de um processo financiado pelo Atlético Paranaense com relação a essa novelinha criada por Jean-Pierre e as suas escolhas. O que aconteceu segundo Matheus Dávila? O Grêmio e o Atlético trocaram documentos no que diz respeito ao empréstimo de Jean-Pierre. E o Jean-Pierre não assinou esses documentos. Não assinou. Então existe aí uma história que a gente pode desconfiar. Basicamente, é preciso dizer que nenhum negócio jurídico está definido se uma das partes não assina. Isso, de certa maneira, tranquiliza o Grêmio. Mas o fato de ser notícia disso é muito ruim. Lembrando que o staff do jogador tem conversado com jornalistas e tem dito que o destino dele não será o Paraná. Mesmo que o Grêmio tenha entrado em contato com o Atlético Paranaense e dentro dessa conversa ter tentado aí refazer um pouco essa relação que ficou de fato atritada. Por outro lado, ainda não existe oficialmente nenhuma negativa do Atlético. O que a gente ouve é que eles em tese não querem, o jogador aqui em tese não quer, então isso vai criando distanciamento. O Grêmio está um pouco incomodado também com essas informações paralelas, por quê? Porque o jogador já foi para o Alavés, já teve certo, o jogador já foi lá para a Turquia, teve certo, e não chegou nada oficial. Os negócios que chegam são negócios sem muito pé e cabeça. Então, o Grêmio também está preocupado e incomodado com isso. E, claro, a manifestação sempre do staff através dos jornalistas é de incomodação com relação ao Grêmio. Um atrito que só prejudica o Jean-Pierre. O Jean-Pierre precisaria, nesse momento, ter tranquilidade na carreira, tranquilidade para tentar retomar o seu espaço. Eu não me canso de dizer, disse isso hoje nos donos também. O Jean-Pierre, há 2 anos atrás, era um jogador hipervalorizado no mercado. 2 anos depois, o Jean-Pierre não tem lugar para ir, e o lugar onde ele tem contrato, que é o Grêmio não quer. Então imagine o tamanho
ele se desacreditou, a verdade é essa. E aí a gente precisa tentar pensar um pouco no jogador também e que ele tenha um caminho para poder ter tranquilidade para retomar a sua vida. Muito mais do que a sua carreira, retomar a sua vida. Botar os pés nos trilhos e caminhar em direção a algo positivo. Algo que ele não conseguiu fazer tranquilamente nos últimos 24 meses. E isso é terrível para um jogador de futebol, tanto tempo sem conseguir render, sem conseguir jogar. A gente sabe que parece que ele não está bem pessoalmente, está muito abatido, e é natural que esteja, porque a carreira está indo. Não é mais guri, a carreira está indo e ele vai diminuir de tamanho se continuar com essas condutas. Mais uma, né, nesse caso aí, nesse episódio envolvendo o Atlético Paranaense. E chegamos então no último conteúdo deste vídeo, porque é para falar de Rildo. Rildo, a partir da lesão do Jonathan Robert, ganhou algum tipo, pelo menos, de vitrine, né? Se colocou Rildo como a solução. Essa foi a discussão. E o staff do jogador tem uma reunião marcada com o Grêmio para quê? Para saber qual é o plano do clube para o jogador. Ele recebeu, eu falei na live ontem, uma notícia do Caliel Dornelles, ele recebeu muitas sondagens, mas olha o nível dos times das sondagens que Rildo recebeu. Santo André, Ponte Preta, Estoril, Portimonense, CRB, Juventude, que é a Série A, Sampaio Correia, Guarani, Botafogo de Ribeirão Preto. Nenhum grande clube aqui, nenhum grande clube. Mas por que acendeu algum tipo de preocupação do staff do jogador com relação à utilização ou não do Grêmio do Rildo? Por que essa preocupação? Porque o staff entende que chega a hora também do atleta ter mais minutos, jogar mais, ter mais exposição. E essa é a principal pergunta. Ninguém está dizendo, tem que ser titular ou não, mas ele faz parte dos planos ou não? Porque se ele não faz parte dos planos, eles vão achar um destino, pode ser o Juventude na Série A, pode ser um Guarani na Série B, eles vão procurar um destino. Sondagem ele tem, nada muito fora da realidade, nada que possa ter algum tipo de reflexo financeiro para o Grêmio, mas algo que poderia dar visibilidade para o jogador. A gente sabe, ou tu tá num grande, joga alguns minutos, mas tá sempre em visibilidade, ou tu vai para um menor, procura protagonismo, como o próprio Rildo fez no Brasil de Pelotas, que fracassou. O Brasil fracassou, mas o Rildo não. O Rildo, de alguma forma, ganhou visibilidade ali, tanto é que tem muitos clubes aí que gostaram do que ele fez e estão sugerindo. Portanto, a reunião do staff com o Grêmio vai definir isso. O Grêmio deixa claro que quer utilizar jogadores da base, mas a gente ainda não sabe quais. O Grêmio precisa saber quais jogadores da base vai utilizar, e essa pergunta é muito pertinente, a gente fica atento ao resultado dessa reunião, para a partir daí definir se Rildo vai ou não ser peça importante nesse xadrez ou nesse quebra-cabeça que o Grêmio está desenvolvendo para montar um time forte para a Série B do Campeonato Brasileiro. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.